Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Continuamos com a nossa série de mensagens Tenha Ânimo, que vai nos acompanhar ainda por mais esse mês. E nós gostaríamos de lembrar da semana passada que nós falamos sobre um assunto chamado Tempestades da Vida, lembra? Baseado no texto de Atos, capítulo de número 27, nós recordamos a todos vocês que tempestades fazem parte da vida, mas infelizmente algumas delas somos nós que provocamos. Tempestades da vida, hoje um dia tão propício para falar de tempestade, são de alguma maneira vistas e percebidas por todos os seres humanos. Só que infelizmente algumas delas nós mesmos é que criamos as condições climáticas para isso. Através das nossas escolhas, ignorando os avisos de Deus, ignorando as advertências do Espírito, nós vamos seguindo pela nossa própria rota, vamos entrando no navio, ajustando as velas e partindo em direção ao mar quando Deus tinha dito para a gente ficar. Você lembra semana passada que interessante que Deus fala para aquele povo, aqueles 280 navegantes daquela embarcação que Paulo estava, diz para eles, fiquem no porto, não é bom que a gente saia, porque o mar está perigoso, o vento é contrário, as ondas já são altas, nós não estamos numa condição climática favorável à navegação. E então, ignorando todos os avisos e as advertências, eles partem em direção ao objetivo, ignorando aqueles avisos que lhes foram dados. Hoje eu quero falar com vocês sobre um outro tipo de tempestade. Uma tempestade como caos em desenvolvimento. Se você estava aqui a semana passada e viu as reportagens que saíram a respeito da nossa região na quarta e na quinta-feira, você vê como as tempestades elas trazem caos. Queda de energia, falta de água, alagamentos, destelhamentos, as casas dos mais pobres sendo atingidas por granizos, ficando destelhadas. Que coisa difícil é quando uma tempestade vem e o caos que ela traz, ventania, sujeira, um caos e um ambiente de pós-guerra. Mas eu queria falar para você que quando você não é causador desse caos, quem é então? Quando você não causa as tempestades, quem é que causa? Quando as suas escolhas são feitas baseadas nas Escrituras, quando você tem sido um homem fiel a Deus, fiel ao seu casamento, fiel aos princípios e valores da palavra, quando você tem sido uma mulher de oração, que jejua, que faz escolhas baseadas nas orientações e nos conselhos de pessoas que também temem a Deus. Quando você é um homem, uma mulher temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, por quê? Como a gente pode explicar e como a gente pode desenvolver a ideia de que o caos possa ser provocado a gente assim? Gente que sofre, gente que perde, gente que fracassa, gente que batalha e não ganha, mas gente do bem. Não é gente que fez besteira, não é gente que bagunçou a vida, mas gente que está sofrendo caos simplesmente porque o caos lhe aconteceu. O que é que podemos fazer quando nós não temos nada a fazer? Se não fomos nós os causadores, o que é que a gente pode fazer? Se as coisas vieram na nossa vida, de repente, o que a gente pode responder? Qual deveria ser a nossa postura? Qual deveria ser a nossa atitude? Como deveria ser o nosso posicionamento diante disso? É uma pergunta que eu quero responder com você hoje, porque é uma pergunta que está na nossa mente o tempo todo. Coisas boas que acontecem a gente ruim, e coisa ruim que acontece a gente boa. Como é difícil ver isso, não é verdade? Você olha para uma pessoa que tem só feito mal, praticado mal, andado com o mal, e coisas boas têm lhe acontecido. Ele conseguiu o emprego que era o seu, você tinha interesse de ganhar aquele emprego, e infelizmente ele chegou à frente e ganhou. Ele conseguiu comprar um carro novo enquanto você ainda está dando tranco na descida para fazê-lo funcionar. Ela conseguiu, aquele concurso público e você ainda está se lutando para poder passar. Por que será que a gente tem que viver alguns caos, mesmo sendo tementes a Deus, mesmo buscando a Deus, mesmo sendo homens ou sendo mulheres que correm atrás da vontade de Deus e não atrás das suas próprias vontades? Essa é uma pergunta boa, porque as tempestades da vida, nesse caso, a gente tem que fazer essa seguinte pergunta: o que fazer quando o próprio Deus nos leva em direção a elas? Quero repetir, hoje não é igual a semana passada. Semana passada você decidiu sair do cais e você decidiu enfrentar o caos. Hoje é diferente. Deus mandou você para o caos. Deus levou você em direção à tempestade. O que fazer agora? Como responder a isso? Você não está vivendo uma tempestade? Você não está vivendo um caos na sua vida? E você olha no espelho e fala, por que eu estou vivendo isso? E você olha no espelho e fala, para que eu tenho que passar por isso? Ou você pode dizer, eu mereço isso? Bom, essas perguntas são boas, e são boas para serem olhadas dessa perspectiva. O que fazer
quando Deus nos coloca no meio da tempestade. E o texto para a gente meditar nisso está em Marcos capítulo 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, ou aqui no telão comigo, que diz assim, versículo 45. Logo em seguida, começa dizendo o texto. Peraí, só um minutinho, antes de a gente continuar a leitura. Logo em seguida significa que alguma coisa aconteceu antes disso. Tem que aproveitar o gancho, tem que aproveitar o que estava acontecendo antes. E o que é que estava acontecendo antes? A multiplicação dos pães e dos peixes. Você conhece bem a história, não conhece? Jesus está caminhando, uma grande multidão seguindo, chega num lugar que começa a ficar tarde, o sol começa a declinar, os discípulos chegam a Jesus e dizem, Senhor Jesus, manda a galerinha embora aí, porque o negócio vai ficar difícil aqui, não dá para comprar para todo mundo, e pode ficar perigoso à noite no deserto. Jesus fala, sentem eles de grupos de 50 e vamos alimentá-los. Vocês mesmos vão alimentar essa multidão. E Jesus pega 5 pães, 2 peixes, dá graça, parte, distribui entre o povo e todos se alimentam. Depois que acaba a multiplicação dos pães e dos peixes e que todos ficam maravilhados, começa esse texto aqui. Logo em seguida, imediatamente após, a multiplicação dos peixes aconteceu e dos pães, e Jesus fez isso aqui. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedida, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Bom, aqui está claro para mim, de que Jesus foi o responsável pelos discípulos terem entrado em meio à tempestade que nós vamos ver daqui a pouco. Você conhece a história que Jesus foi andando por sobre o mar, você já está desenhando aí na sua mente. Mas aqui está claro para mim nesse texto que Jesus foi o grande responsável por tirar aqueles homens da margem da segurança, de um lugar de seguro e jogá-los imediatamente em direção à tempestade. Como é que eu sei disso? Por causa dessa palavra aqui. Jesus não pediu para os discípulos entrarem no barco. Jesus não solicitou para os discípulos entrarem no barco. Jesus não deu uma opinião de que os discípulos deveriam entrar no barco. Jesus insistiu. A palavra aqui é obrigar pela força. Era mais ou menos utilizado em ambiente militar, quando uma pessoa tinha de alguma maneira ser forçada a um trabalho. Então o termo grego utilizado para insistir era utilizado para escravos, ou para gente que era forçada a fazer algo contra a vontade. Então está claro aqui agora, se você não tinha percebido agora vai perceber, que Jesus insistiu porque havia resistência dos discípulos. Por exemplo, se você olhar para mim e falar assim, pastor, aqui está o meu marido, falou, oh, muito prazer, tal, pastor, eu tenho vindo na igreja e hoje eu insisti para o meu marido vir. Aí eu olho para ele e falo assim, que bom que você veio de livre vontade, livre e espontânea vontade, estou certo? Então, estou errado. Porque se ela disse que insistiu para ele vir, significa que ela ficou lá, querido, se troca, querido, vamos na igreja, vamos comigo hoje, não é possível que você vai deixar eu ir sozinha, vai que eu me molho, você tem que me ajudar, as crianças. Você insistiu, significa que foi contra a vontade, significa que foi forçosamente e que de alguma maneira você trouxe convencimento para ele estar aqui. É exatamente isso que o texto diz. Significa que os discípulos não estavam tão favoráveis a entrar no barco como se pensa. Jesus chega aos discípulos e diz, entre no barco. Pedro fala, não entro. Aí Jesus fala, João, vai você então. João fala, também não vou não. E você, Tiago? Não, também não vou não. Mas peraí, gente, eu estou pedindo para vocês entrarem no barco. Não, nós não vamos não. E aí Jesus começa a labuta com eles. Entra Pedro, entra Tiago, entra João. Não, nós não vamos não. Mas e aquela canção? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João. Como é que a gente vai cantar para gerações futuras? Vocês têm que entrar. E aí o Pedro, Tiago e João falando, nós não entramos de jeito nenhum. Mas por que vocês não vão entrar? Eu tenho certeza que aconteceu aqui uma discussão muito interessante. Jesus do lado de cá falando para eles entrarem, e eles do lado de lá falando, a gente não entra. Porque Jesus teve que insistir e obrigá-los. Por que será? Pedro, Tiago e João, o que eles eram? Qual a profissão deles? Pescador. E pescador naquele tempo, pessoal, devia conhecer muito bem de meteorologia. Porque o mar da Galileia é um grande lago cercado por montes. E você sabe o que acontece num grande lago cercado por montes. Uma corrente de vento entrando por ele, que muda repentinamente, pode levantar as ondas, trazer uma tempestade e virar qualquer embarcação. Ainda mais naqueles dias. Então eles não tinham clima-tempo, eles não tinham condições meteorológicas de auferição, eles tinham apenas a experiência do mar. E nisso Pedro, Tiago e João conheciam muito bem. Mar, vento e tempestades, eles sabiam exatamente quando entrar na água e quando sair dela.
Isso eu posso garantir, porque eles eram homens forjados e formados no mar, e não eram formados no artesanato, não eram formados na marcenaria, não eram formados na microempresa, eles eram formados no mar e nas velas. Então Jesus chega depois da multiplicação dos pães e dos peixes e diz: pessoal, eu preciso que vocês entrem no barco e vocês vão até o do lado de lá. Pedro só faz assim só. Eu não entro de jeito nenhum. Aí Jesus fala: Tiago, você, Leandro? Concordo com Pedro, isso não é vento para entrar no mar. E aí fala: agora é sua vez, João. O João: mas de jeito nenhum, Jesus, o senhor está louco? O senhor conhece de carpintaria, o senhor conhece de anjo no céu, o senhor conhece de muita coisa, mas de mar e de vento a gente entende. Hoje não é dia de entrar no mar. E Jesus fala: entre no mar, entre no mar, entre no mar, vão para o barco, vão para o barco. E Jesus obrigou os discípulos a irem direto em meio à tempestade. Talvez ela já estivesse lá no horizonte, talvez o vento sul já estivesse se levantando contra os discípulos, aterrorizados com aquela situação. E Jesus fala: mesmo assim eu estou mandando, entre no barco, porque eu quero que vocês enfrentem a maior tempestade da vida de vocês. Que coisa estranha. Deus é amor, Deus quer a gente em segurança, Deus não quer expor a gente a riscos, Deus não quer expor a gente a problemas, a perigos. Ou pode ser que Ele faça isso com a gente de vez em quando. Vamos pensar sobre isso? Porque é o que o texto continua dizendo, que Jesus enviou os discípulos ao barco, eles contrariamente entraram, e ao entrar, diz a Bíblia que ao anoitecer o barco já estava no meio do mar. O que significa ao anoitecer? Ao anoitecer significa que a penumbra já está chegando. Jesus falou: eu vou com vocês depois. Os discípulos falaram: quem sabe ele vem de jet ski, de lancha, ou quem sabe vem de iate. Depois ele vai alcançar a gente vai no reminho, na vela, mas ele vai alcançar a gente. Só que ao anoitecer, nada de Jesus. Eles já estavam no meio do mar da Galileia, e até agora, nada de Jesus. Ao anoitecer, é quando a coisa começa a ficar crítica, o sol está indo embora. E talvez você esteja aqui na Terça da Esperança exatamente se sentindo assim. Você disse: pastor, falaram para mim de Jesus, falaram para mim de um Deus bom, de um Deus amoroso, que segura quando a gente está caindo, que abraça quando a gente está abandonado, que protege quando a gente está em perigo. Mas agora na minha vida está anoitecendo. A minha esposa está pegando as coisas e saindo de casa. O meu filho, peguei um pacotinho dele meio diferente, que parece uma erva, que significa que ele deve estar usando alguma coisa estranha agora. Pastor, está anoitecendo na minha casa, percebi que o meu marido agora, ele já está começando a andar com companhias erradas, inclusive peguei algumas conversas dele no WhatsApp com outra mulher. Pastor, está anoitecendo lá na minha casa. Pastor, está anoitecendo na minha empresa. Ela já começou a dar indícios de falência, começou a mostrar que a entrada está sendo menor do que a saída. Pastor, está anoitecendo na minha empresa, cadê Jesus, cadê Deus? Pastor, está anoitecendo na minha saúde. Acabei de saber através de um exame que eu estou com nódulo, eu preciso fazer uma biópsia para descobrir o que está acontecendo. Mas pastor, está anoitecendo, e agora? O que eu faço? Pastor, eu estou com um problema emocional, estou sentindo já aquele pânico, não consigo ficar sozinha dentro de casa, não consigo entrar num lugar e ficar num lugar com muita gente. Está anoitecendo, pastor, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu oro, eu jejuo, eu entrego meu dízimo, minha oferta, eu participo da liderança, eu estou num pequeno grupo. Pastor, eu estou sentindo anoitecer, e aí? E aí? E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Estava na mais profunda condição de vulnerabilidade. O que significa no meio do mar? Eu estou a metade do caminho para chegar, e a metade do caminho para voltar. Não é assim que você se sente? Eu não devia ter feito aquilo, mas agora eu estou no meio do caminho. Meu Deus, agora eu não sei se eu continuo com a empresa, ou se eu fecho as portas e volto atrás. Eu não sei se eu continuo com o casamento, ou se eu encerro tudo e cada um vai para o seu lado. Eu estou no meio do mar, eu estou no meio do nada, eu estou no meio de uma condição desfavorável, onde eu não sei se eu prossigo ou se eu continuo, e está anoitecendo. Eu estou numa situação onde a decisão é muito difícil agora, mas não foi eu que causei isso, pastor. Eu estou vivendo essa luta, eu estou vivendo esse problema, eu estou vivendo essa aflição, eu estou no meio do caminho. Ou eu continuo ou eu volto atrás, mas não sei o que eu faço, porque já está ficando de noite. E ficar de noite no meio do caminho é risco, e é perigoso. Mas aí eu tenho uma ótima notícia para você, porque o texto não para por aí. O texto diz que pode estar anoitecendo, que pode você estar no meio do caminho, que você pode não saber o que fazer com as coisas que estão lhe acontecendo, e que você não provocou e nem pediu para que lhe acontecessem.
Mas tem uma palavra maravilhosa que diz: e Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Você pode estar no meio do caminho, você pode estar com vento contrários, você pode estar numa situação de penumbra, as trevas podem estar aproximando-se de você, mas eu quero lhe garantir de que você tem um Deus que está te vendo, que está olhando para você, vê a sua dificuldade, vê o seu sofrimento, vê as suas lágrimas, vê a sua aflição, não lhe deixa sozinho naquele quarto, não lhe deixa sozinho naquela sala de espera do consultório médico, não lhe deixa sozinho naquela cozinha enquanto o silêncio da casa lhe aflige, não lhe deixa sozinho naquela faculdade enquanto os amigos lhe abandonaram, não lhe deixa sozinho naquela empresa enquanto as contas estão te sufocando. Você tem um Deus que te vê, que te enxerga e vê você remando com dificuldade, vê você tentando se esforçar para ser um melhor marido, vê você se esforçando para ser uma melhor esposa, vê você remando para ser um melhor comerciante, para ser um melhor crente, para ser uma pessoa do bem, para perdoar aqueles que lhe afligiram, para trazer cura ao coração magoado. Deus conhece o seu coração e vê você sofrendo, vê a sua situação e com certeza se compadece do seu sofrimento. Agora, essa é uma ótima notícia. Mas agora eu tenho uma excelente notícia, porque o texto diz que ao anoitecer, o barco fica no meio do nada e Jesus vê. E é isso que eu estou dizendo para você hoje. Está anoitecendo na sua vida, você está começando a ficar preocupado com algumas sinalizações, com algumas preocupações que nunca tiveram antes, você tem agora, e você sente que está no meio do caminho, só que Jesus vê você. E aí eu tenho uma grande notícia para você. Quando você está no meio do caminho, quando você está no meio do nada, Jesus demora mais um pouco. Ao anoitecer, os discípulos estavam no meio do nada. E que hora que Jesus vai ter com eles? Que hora que Jesus vai salvar os discípulos? Que hora que Jesus vai para o barquinho? Alta madrugada. Não é uma palavra que você gostaria de ouvir, não é verdade? Mas estamos falando de uma tempestade que não foi você que causou. Estamos falando de uma tempestade que você não é o responsável por ela. Estamos falando de uma tempestade que Deus enviou sobre você e que Deus ordenou que você estivesse no meio dela. É aí que vem. Quando parece que está anoitecendo, Deus demora um pouquinho mais para ficar escuro de vez. Uau! Pastor, parece que o senhor está pregando contra a Bíblia. Pois é, parece mesmo. Porque eu gostaria de estar falando que quando anoiteceu, Jesus já estava do lado deles no barquinho, mas não é o que a Bíblia diz. Jesus via de longe. Olha o Pedro, rapaz, todo suado. Olha o João, olha que medo que o João está, já está agarrado no mastro. O João assim, ai meu Deus, oh Jesus, me ajuda. Jesus dá uma olhada e vê o Tiago roendo as unhas, não sabe o que faz, calma, porque nem uma barata tonta, corre para a proa, corre para a popa, o que eu faço, meu Deus? E o barzinho jogando para lá, jogando para cá, e Jesus olhando, falando assim, ainda não é o momento, ainda não é a hora. Eu estou vendo que eles estão com dificuldade, eu estou vendo que ele está com sofrimento, mas mais um pouco. Sabe isso que me lembra? João capítulo 11. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, os 3 irmãos que eram do coração de Jesus. Nós não estamos falando de pessoas distantes ou pessoas que procuraram Jesus, estamos falando dos melhores amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Jesus está em Betânia, e lá ele está fazendo seus milagres, e alguém chega e fala, Senhor, o homem que o Senhor ama lá, o Lázaro, que é o seu melhor amigo, está doente. E Jesus fala, obrigado pela informação. Então ele fica 2 dias a mais na casa, na cidade que ele estava. Quando ele levanta para os discípulos e fala assim, discípulos, agora vamos lá para a cidade de Lázaro, em Betânia. Aí Jesus levanta com seus discípulos e vão em direção a Betânia. Chegam 2 dias depois. Quando eles chegam na cidade de Lázaro, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus só chegou atrasado 4 dias, querido. 4 dias. Só que quando avisam Jesus que o homem que ele amava estava doente, Jesus olha para os discípulos e fala, essa não é uma enfermidade para a morte, mas é para a vida, para que através dela seja glorificado o Filho de Deus. Jesus está no controle da situação. Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer. Jesus não se atrasa na outra cidade vizinha. Jesus tem o tempo, o Cronos, bem nas suas mãos. Ele é o dono do Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo do homem. Ele sabe contornar e controlar tudo. E então Jesus, olhando os discípulos no meio do mar, remando com grande força e grande esforço, Jesus na alta madrugada vai ter com eles. Quantas horas se passaram? Do anoitecer até a alta madrugada, mais ou menos umas 6 horas. 6 horas. Você já passou 40 minutos no meio da tempestade?
E o vento passando, cortando sua cabeça, cortando não sei o que, derrubando uma árvore. Imagina no meio do mar, 6 horas, para lá e para cá, jogando. Eu andei de barco 40 minutos, numa marolinha um pouquinho mais violenta, lá no Pantanal, passando um lago, o Lago Guaíba, e lá a gente estava, e 40 minutos, cheguei do outro lado lá, meu Deus, me leva para o hospital que eu não aguento mais esse negócio não. 40 minutos, imagina 6 horas. 6 horas aproximadamente de luta, de vento contrário, de tempestade, de aqueles pingos grossos caindo na costa, aquele vento quase derrubando o barco. Você já imaginou isso aí? E Jesus, do outro lado, olhando os discípulos remando com dificuldade, e o vento contra eles. Alta madrugada Jesus vai ter com eles. Essa é uma grande crise desse texto aqui. Ao anoitecer, alta madrugada. Quando parece que Deus está demorando na sua vida? Não parece? Anoiteceu, você começou a perder algumas coisas começaram a criar crise, dificuldade, problemas para você. Estava anoitecendo, você tentou resolver isso, só que agora está escuro de vez. Estava anoitecendo, pastor, quando eu procurei ajuda, mas agora está escuro de vez. Estava anoitecendo quando eu podia ser diferente, mas agora já virou trevas completa. Estava anoitecendo quando as coisas poderiam ser diferentes, mas agora acho que não tem mais esperança, porque já está escuro de vez, já está alta madrugada. Mas eu quero te dizer essa noite, que seja no anoitecer, ou seja na alta madrugada, quando a tempestade é trazida por Deus sobre a sua vida, há um propósito e você não está desamparado nisso. Não se perca nos seus pensamentos, não se perca em revolta contra Deus, não se perca em falta de fé, porque se não foi você o causador da tempestade, há alguém que está provocando essa tempestade com um objetivo, com um intuito, e ele quer transformar e trabalhar o seu coração, porque esse texto mostra a pedagogia de Jesus quando ele traz tempestade sobre o nosso coração. A sala de aula de Cristo para ensinar o nosso coração a depender dele em fé. Porque ao anoitecer era o momento da solitude, ao anoitecer era o momento do abandono, mas a alta madrugada era o momento da desesperança. E eu quero falar para você essa noite aqui que está no anoitecer. Veio aqui, está tudo bem, mas as coisas estão começando a dar sinal de fracasso na sua vida pessoal. Para você que está aqui hoje no anoitecer, eu tenho essa palavra para o seu coração. Jesus vê, Jesus entende e Jesus está de olho em você. E para você que chegou aqui em plena escuridão, em alta madrugada, já perdeu muitas coisas, já perdeu família, já perdeu saúde, já perdeu dinheiro, já perdeu a fé, já perdeu a integridade, já perdeu a moralidade, já perdeu o nome, eu quero dizer para você aqui, que também Deus está observando as suas trevas, e Deus está olhando a sua escuridão. E agora vem o próximo passo, porque o texto não para aí. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e já estava a ponto de passar por eles. Quando viram andar por sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então, gritaram, pois todos os tinham visto e ficam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham ânimo, sou eu, não tenho medo. Tenham ânimo, sou eu, não tenham medo. É aqui que está a mensagem nossa essa noite. Porque se você não causou a tempestade, se as suas escolhas foram feitas no altar, se você tem sido um homem do bem, um homem da fé, uma mulher da oração, uma mulher da entrega, da sabedoria em Cristo, se você não é o causador da tempestade, eu quero lhe garantir uma palavra: tenha ânimo, não tenha medo. É o que Jesus traz aos discípulos: não são vocês os causadores dessa tormenta, eu estou aqui, eu estou no controle, eu não perdi a direção, eu ainda continuo cuidando de todas as coisas, eu ainda sou o comandante desse barco, fiquem tranquilos. Quando eu mandei vocês entrarem no barco e irem em direção à tempestade, eu sabia o que ia fazer, eu vi os ventos contrários, eu vi vocês remando com dificuldade, eu vi vocês com medo, até vi o João agarrado no mastro morrendo de medo, mas sou eu que estou no controle. Então, tenham ânimo. E a palavra ânimo significa coragem interna. Mesmo em meio à tempestade, se levante dizendo: eu sei que eu não sou o causador disso, portanto eu vou para o altar, eu vou continuar dependendo de Deus, eu não vou me afastar da palavra porque as coisas não estão favoráveis a mim. Pelo contrário, eu vou ter ânimo e não vou ter medo. Essa é a palavra de Jesus: tenham ânimo, não temais. E é essa palavra que eu quero trazer ao seu coração hoje. Tenha ânimo, minha irmã. Tenha ânimo, meu irmão. Não tema, minha irmã. Não tema, meu irmão. Você pode estar no meio da tempestade, no meio da luta, no meio do sofrimento, mas a palavra para você é: tenha
ânimo, se levante, não jogue a toalha, não diga que tudo acabou, não diga que você está escravo das coisas do passado, não diga que a sua vida chegou ao fim, não diga que você não tem mais possibilidade nem esperança. Tenha ânimo, não tenha medo. Agora fica fácil, né? A gente pode encerrar o sermão aqui e falar, vou embora. Porque se você está no anoitecer, e se você está na alta madrugada, basta você olhar para Deus e saber que você tem que ter ânimo e não pode ter medo. Ficou simples? Ficou fácil para você? É o suficiente para você ir embora hoje com essa palavra no seu coração? Para mim não é. Porque tem uma palavrinha que faz toda a diferença nessa palavra que Jesus dá aos seus discípulos. Porque é fácil chegar na igreja e falar, não, irmão, você está sofrendo? Não tenha fé, não vai passar. É que nem criança quando cai, rala o joelho, né? Tá lá, o bichinho tá doendo, nunca viu sangue na vida. Ai mãe, tá saindo sangue, meu Deus do céu. Será que eu vou morrer? Esse dia minha filha, um tempo atrás, ela ralou o joelho, começou a sair sangue. Ela falou assim, ô pai, eu vou morrer? Eu falei, não filha, a gente não morre com ralado no joelho, fique tranquilo. Tenha fé, vai sarar, daqui a pouco passa. Quando casar, sara. A gente trata na superficialidade, não é verdade? Então, é o que parece. Você está com o joelho ralado. Você está olhando para a situação e é aterrorizadora. Do ponto de vista humano, já era. Do ponto de vista humano, você está perdida. Do ponto de vista humano, as coisas estão muito ruins para o seu lado. E aí a gente olha para você e fala assim, tenha fé. Não tenha medo não, irmão. Fica firme, hein? Ó, é nós, hein? Estamos juntos, vou orar por você. É simples, assim não é. Eu tenho certeza que não é. Porque eu já passei por essa situação e quando a pessoa falou para mim, pastor, tenha fé, não foi suficiente. Não foi suficiente porque eu preciso de um elemento maior que produz fé. Eu preciso de um elemento maior que sustenta a minha fé. Não é palavra motivacional para chegar numa igreja e falar, tenha fé. Não é um sermão erudito para chegar aqui e falar, tenha fé. Há um elemento que sustenta a nossa fé. Há uma frase que sustenta as nossas convicções. Que me faz sair dessa igreja, hoje, e amanhã enfrentar os maiores desafios e não perder a minha fé. Que me faz viver essa vida em meio ao caos, aos desastres, aos problemas, e não me abater diante disso. Há uma palavra que me faz continuar vindo a esse lugar todas as terças-feiras e não desistir de buscar a face de Deus. E não é tenha ânimo e nem tem mais. A palavra que me faz sustentar é a palavra sou eu. Porque é essa frase que sustenta a nossa fé, queridos. Porque tenha ânimo, sou eu que estou falando para você. Não tenha medo, sou eu que estou falando para você. Mas quando Jesus chega para os discípulos e falam, tenham ânimo, sou eu, não tem mais, sou eu, tenham ânimo, sou eu, não tem mais. Quando ele conecta essas palavras, ele está dizendo, eu estou no controle, eu sou Deus, eu sou o que sou, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a fonte de água viva, eu sou a rocha, eu sou o escudo, eu sou a fortaleza, eu sou o castelo forte, eu sou. Ele diz, não preciso ter medo, porque sou eu que estou no controle, sou eu que estou no meio da tempestade, sou eu que estou no comando, vocês não perderam o caminho, vocês não perderam o leme, as velas não se arrebentaram por um acaso, sou eu que controlo o barco. Você pode ter perdido o casamento, pode ter perdido as finanças, pode ter perdido a empresa, pode ter perdido a saúde, pode ter perdido parentes, pode ter perdido pessoas queridas, pode ter perdido inclusive até mesmo a sua fé, mas sou eu que estou no controle, sou eu que estou com você. Eu não permitiria você entrar nesse mar sem que eu estivesse ao seu lado, sem que eu estivesse te monitorando, sem que eu estivesse olhando por você. Sou eu. Só essa palavra basta. E se não basta essa palavra para você, e se não bastasse para os discípulos, então essa palavra não tem fundamento. Mas como ela tem fundamento, eu quero que essa noite seus ouvidos se abram, seu coração entenda. Em meio à sua luta, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua tempestade, eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus está dizendo, sou eu. Sou eu. Escute a voz dele dizendo nas suas lágrimas. Quando você fecha a porta do quarto e deita em cima do travesseiro. Quando você banha o seu rosto em meio às suas lágrimas. Escute a voz de Jesus dizendo, sou eu. Você não precisa mais ter medo. Tenha ânimo. Eu estou no controle. Eu estou direcionando. Porque essa palavra é fundamental e suficiente para você ter ânimo e ter coragem. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a Bíblia apresenta essa palavra pela primeira vez lá em Êxodo capítulo 3. Moisés é um problema. Moisés é um cara impetuoso, matou um egípcio, se escondeu na areia, não soube nem fazer o serviço direito. Encontraram o egípcio morto, começaram a perseguir Moisés, Moisés teve que fugir para o deserto.
Lá no deserto está o Moisés agora pastoreando ovelha. Vai ovelhinha para cá, vem ovelhinha para lá, 40 anos. Naquela monotonia e naquele tédio. De repente uma sarça de fogo, uma sarça começa a arder em fogo. Uma árvore pequena, típica do deserto ali do Mediterrâneo. E lá está aquela árvore ardendo em chamas e Moisés chega e Deus faz um convite para ele. Moisés, você vai ao faraó e você vai libertar o povo de Israel inteiro. Você não vai libertar um hebreu, você vai libertar milhões deles. Moisés olha para Deus e fala, chá comigo, Senhor. Eu estou há 40 anos esperando essa oportunidade. Aliás, eu já matei um egípcio há 40 anos atrás, porque eu queria ser libertador de Israel. Agora sim, chegou o tempo. O que eu tenho que fazer? Que eu vou lá encarar esse faraó agora. É isso que Moisés faz? 40 anos depois, sua coragem tinha ido embora. 40 anos depois, o medo tinha tomado conta. 40 anos, ele olha para o Senhor e fala assim, eu não posso isso, Senhor. Eu tenho a língua presa. Como é que eu vou falar com o faraó? Eu não consigo não soltar a língua. Ele fala, eu tenho a língua pesada, Senhor. Eu não consigo falar. Como é que eu vou falar com o faraó e deixar para o povo ir? Eu sou homem da luta, eu sou homem da batalha, sou homem das ovelhas, mas eu não sou homem de falar com o faraó. E aí Deus fala, não, você vai, porque Arão vai ser a sua boca e eu serei com você. Aí o Moisés já animou. E o Moisés foi dar a última carteirada. Ele falou assim, mas quando eu chegar lá e falar com o faraó, eu vou chegar lá e o faraó vai falar assim, eu vim em nome de alguém. Quem que eu vim falar no nome de quem? Aí o Moisés olha para Deus e fala, quem é o Senhor? Como é que eu vou apresentar o Senhor lá para os egípcios e para o faraó e para o Israel? Deus olha para Moisés e diz assim, você vai e vai dizer assim para eles, o eu sou me enviou até vocês. Nada de palavras, nada de atributos, nada de validações, apenas o termo eu sou. Por que o eu sou seria suficiente? Porque o eu sou, nas Escrituras, significa a essência do próprio Deus. Ele é. Deus não está, queridos. Deus não está amor, Deus não está poder, Deus não está cuidando. Deus é amor, Deus é poder, Deus é cuidado. Deus não está forte, Deus é. Nós estamos, mas Deus é. Deus não muda o seu caráter. E é isso que ele fala para Moisés. Moisés, você vai chegar lá e vai falar, eu sou, me enviou até vocês. Só isso, nada mais do que isso, Moisés. Isso é o suficiente. Isso tem uma tradição rabínica muito interessante. A tradição rabínica diz que a voz do ser humano, esses intervalos que nós fazemos de respiração, que é assim, ó, eu estou falando com você e faço, quando eu faço isso, o som que sai da minha garganta é um som gutural, que é exatamente o início das palavras eu sou em hebraico. Yah. Então, em outras palavras, a tradição rabínica vai dizer que quando eu estou respirando, eu estou dizendo eu sou. Eu estou dizendo o nome de Deus, o nome poderoso de Deus. Esse eu sou que toma tudo e toma todos. Toma rico, toma pobre, toma criança, toma adulto, toma homem, toma mulher, pega gente marginalizada e gente da alta sociedade. Esse eu sou cuida de tempestades, cuida de ventos brandos. Esse eu sou cuida de ventos leves, mas também de tormentas violentas. Ele está dizendo, eu estou em todo lugar, sou eu quem domino, eu que criei todas as coisas, eu que dou o fôlego de vida. Moisés, vai lá e fala para o povo de Israel, vocês querem saber em nome de quem que eu vim? Eu vim em nome daquele que dá fôlego de vida. E faraó, você quer saber quem eu tenho autoridade de falar? Eu tenho a autoridade de falar no nome daquele que tem fôlego de vida, que dá o fôlego de vida. Portanto, eu sou. É isso que você precisa saber hoje, meu irmão, minha irmã. Não é só não tenha medo, e nem só tenha ânimo. Eu quero dizer para você hoje, conheça essa pessoa que fala para você, eu sou. Conheça esse Jesus que tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. Porque ele diz isso para os seus discípulos. E diz a Bíblia que eles se aquietaram naquele momento. Por quê? Qual é o propósito de Deus ao nos enviar para o meio das tempestades? Ele chega e fala, tenha ânimo, não tenha medo, porque eu sou. O que Jesus está querendo mostrar? Quem é que ele está querendo revelar, meus irmãos? Ele está querendo revelar a tempestade ou a si mesmo? Quem é que Deus está querendo revelar? Por isso que você foi para o meio da tempestade. Porque você estava tomado pelos seus pensamentos, tomado pelo seu dinheirismo, tomado pela sua mesquinharia, tomada pela sua autossuficiência, pelo seu orgulho, pela sua jactância, pela sua arrogância. Você estava no meio da sua própria vida, no meio dos seus próprios sonhos, no meio dos seus próprios projetos, e Deus foi ficando de escanteio. Ou você começou a frequentar uma religiosidade, você até jejuava, até orava, até dizimava, mas dizimava a um Deus religioso.
E então Deus agora está chamando a sua atenção. No meio da tempestade, você não tem para quem olhar. No meio da tempestade, você não tem onde segurar. No meio da tempestade, com as informações ruins que você recebeu, não tem mais para onde você ir. Você só enxerga uma salvação. E a salvação vem andando por sobre o mar, grita para eles, eu sou. E para você, deveria ser suficiente como foi para eles. Porque esse é o propósito de Deus, levar os discípulos para o meio da tempestade. Não é para que eles sejam aflitos, não é para que eles sejam tomados pelo medo, não é para que eles corram riscos, é para que Jesus seja revelado. Para que Jesus seja revelado. Veja isso que interessante. Então, quando ele disse eu sou, subiu no barco para junto deles. O vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães e seus corações estavam endurecidos. Quer ver agora o propósito? Por que Jesus mandou os discípulos da tempestade? E por que você talvez esteja vivendo uma tempestade enviada por Deus? Não foi o diabo que fez isso. Nem foi você. Mas foi o próprio Deus que criou essa tempestade para você. Sabe por quê? Vamos ver isso? Lembra o começo? Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. Olha como termina o texto. Então subiu no barco para junto com eles. O propósito de Jesus era sempre estar no barco com os discípulos. Ele não abandonou aquele barco um minuto sequer. Ele não deixou aquele barco sozinho um minuto sequer. Ele não estava dentro do barco, mas ele estava presente com os discípulos o tempo todo. Enquanto anoitecia, Jesus estava com eles no barco. Enquanto ficava escuro, Jesus estava com eles no barco. Enquanto o vento soprava, Jesus estava lá. Porque o texto mostra que no começo Jesus insistiu para eles irem no barco. E no final Jesus está com eles no barco. No momento Jesus enxergava-os no barco. Em todo o tempo ele estava presente. Quando Deus causa a tempestade, Ele fica no meio dela conosco. Ele não deixa a gente sozinho. Ele não deixou você lá para você sofrer. E nem deixou você lá para pagar os seus pecados. Nem para culpar você pelas coisas que você fez no seu passado. Deus te deixou no meio da tempestade para mostrar que lá você pode conhecê-lo melhor. Para mostrar que lá você pode enxergá-lo de uma maneira mais especial. E quer saber um pouquinho mais da pedagogia de Jesus no meio da tempestade? Olha lá. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. Por que Jesus mandou os discípulos para o meio da tempestade? Porque ainda não haviam aprendido o suficiente. Tempestade é escola, tempestade é universidade, tempestade é sala de aula, tempestade é o lugar de Deus trabalhar o nosso caráter. Ou não é? Por que eles foram para o meio da tempestade? Porque não haviam entendido o milagre. Tem tanto milagre acontecendo na sua vida. E eu quero profetizar sobre você essa noite. E quero ser profeta de Deus na sua vida. Que se você não entender o milagre que Deus está fazendo na sua vida, se você continuar reclamando, se você continuar endurecida, se você continuar endurecido, se você continuar andando na sua vida sem Jesus, andando na sua vida por você mesmo, se você não entender o milagre que Deus já fez na sua história, de onde Ele te tirou, eu quero profetizar na sua vida uma grande e maravilhosa tempestade para você conhecê-lo de verdade. Porque os discípulos tiveram a maior lição de milagre versículos antes, mas não entenderam o suficiente. Por isso que precisaram de tempestade. E eu já precisei de várias delas. E vou precisar de outras tantas na minha vida, para eu aprender algumas coisas que eu não entendo com a minha mente humana e com a minha personalidade carnal. É por isso que eu quero te desafiar essa noite a ter uma mentalidade espiritual e a entender o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Não vire as costas para Ele, porque Ele vai chamar a sua atenção. Ele vai mostrar que Ele está presente. E talvez para isso Ele envie uma grande e bela tempestade, porque não tem nada melhor do que uma tempestade para Deus começar a falar conosco de novo. Corações endurecidos, olha ali, é sinônimo de tempestade. Ignorância dos milagres, sinônimo de tempestade. Deus envia tempestade para falar conosco, para ministrar o nosso coração. E aí, o que acontece com tudo isso? Olha que interessante o que C.S. Lewis diz numa das suas frases. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da dor. Esse é o seu megafone para despertar o homem surdo. E aí? Deixa eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, que eu tenho 2 minutos para encerrar com você aqui agora. Você está ensurdecida a Deus? Você está ensurdecida a Deus? Ensurdecido? Você não tem visto os milagres de Deus no seu dia a dia? Não tem vivido na perspectiva desse Deus de milagres e de glórias e de bênçãos? Então, espere a dor, espere a tempestade. Porque conforme diz esse famoso autor, Deus fala suavemente no meio do prazer. Mas às vezes você não escuta essa voz suave. Quem sabe você precisa ouvir o grande estrondo da tempestade para vê-lo gritar no meio dizendo: sou eu, sempre fui eu, sempre estive aqui. Eu queria que você me visse, eu queria que você me enxergasse. Você está sozinho agora? Sua família te deixou?
Você está desamparado agora, desempregado. Você está agora enferma, antes com uma saúde tão boa. Está agora sem dinheiro, antes com tanto recurso para poder investir. Está passando agora pelo vale da sombra da morte, com grandes dificuldades. Você está sofrendo algum tipo de vento contrário. Talvez você seja um daqueles que não entenderam o milagre do capítulo anterior e precisou ir para o meio da tempestade para ouvir Deus gritando essa terça, dizendo para você: sou eu, não me deixe, me chame para o seu barco, porque eu quero ministrar sobre a sua vida. Para a gente parafrasear esse homem, eu fiz a minha própria versão desse texto. A minha própria versão é o seguinte: Deus sussurra em tempo de bonança, mas grita em meio à tempestade da vida. Deus sussurra nos tempos que estamos bem, mas quando estamos no meio de ventos contrários, é aí que nós ouvimos a sua voz de uma maneira melhor. De contrário, quando é que você atentaria para a voz do Espírito Santo gritando ao seu coração? Então, pode até parecer uma tempestade, mas na verdade, se trata da sala de aula de Deus. Parece uma tempestade, parece problemas, mas na verdade, no fundo, Deus levou você para a sala de aula dele. Está aplicando uma prova, para depois você tirar a lição. Porque é assim, enquanto o professor, na pedagogia normal, dá a lição e depois aplica a prova, Deus, na pedagogia celestial, aplica a prova e depois dá a lição. E quem sabe dessa tempestade, você tira a mais perfeita lição na sua vida, que é conhecer Jesus. Jeremias 9, 23 diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus quer que você o conheça. Não se glorie na sua sabedoria, não se glorie na sua juventude ou força, não se glorie no seu patrimônio ou riqueza, mas naquilo que você se gloriar, glorie-se em conhecer a sala de aula de Deus e saber quem Ele é, e saber de fato quem Ele é. Então, fica simples agora para nós. Saber que Deus leva para a sala de aula, assim como Ele levou o povo de Israel para o deserto. Assim Ele te humilhou, o povo de Israel, te deixou passar fome. Deus fez isso, deixou o povo de Israel no deserto, humilhado e com fome. Para quê? Mas depois que vocês aprenderam a lição, Deus te sustentou com o maná, que nem vocês e nem antepassados conheciam, para ensinar, para mostrar, para revelar, para pedagogizar sobre a sua vida, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa tempestade não é para afundar o seu barco, essa tempestade não é para naufragar a sua vida, essa tempestade é para você ouvir a voz de Cristo dizendo: eu quero cuidar de você, eu quero cuidar do seu casamento, eu quero cuidar da sua história, eu quero te abençoar, eu quero mudar seu futuro. Essa tempestade não é para o seu mal, é para você aprender, é para você chegar ao altar. Pare de rebelião, pare de se levantar contra, pare de resmungar, pare de falar eu não mereço, porque Deus está trazendo uma tempestade para te forjar, para te melhorar, para que você aprenda na sala de aula de Deus a ter ânimo. Porque se você não é o causador da tempestade, tenha ânimo. Se você não é o causador da tempestade, tenha ânimo, pois Deus está realizando a sua soberana vontade em sua vida. A gente crê na soberania de Deus, amém? Mas a gente não aceita. Crer até cremos, mas a gente não aceita, porque a gente tinha um plano melhor para nós, não tinha? Fala a verdade. Não, vamos conversar sério agora? Vamos lá. Você não tinha um plano melhor para o seu casamento? Você não tinha um plano melhor para sua filha ou para o seu filho? Você não tinha um plano melhor para a sua história? Você não tinha um plano melhor para a empresa? Não tinha? A gente tem um plano bem melhor. É por isso que a gente não acredita na soberania de Deus, porque a gente sempre tem um plano melhor do que o dele. Só que olha o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei os planos que tenho, que estou projetando para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você quer um futuro? Você quer uma esperança? Esse Deus das tempestades, que leva você para lá, já estive várias vezes, vou viver outras tantas na minha vida. Esse Deus que leva a gente para a tempestade, não para nos judiar nem machucar, nem é um Deus masoquista que machuca a gente simplesmente por prazer. Esse Deus que leva você para o meio da tempestade que você está vivendo hoje, é o Deus que tem plano de paz para você e não de mal. Esse Deus que faz tudo soberanamente, é perfeito e é bom. E em momentos onde eu não posso ver a bondade dele, eu posso apenas segurar no caráter e saber que Deus é bom e Ele tem o melhor para mim. Ainda que o melhor seja o pior nesse momento, eu sei que eu estou vivendo na soberania de Deus, pois Ele tem planos de paz e não de mal para a minha vida. Portanto, hoje, tenha ânimo. Não pare no meio da tempestade. Não fique na sua conversa com você mesmo dizendo: por que eu estou nisso se eu sou um homem bom? Por que eu vivo isso se eu sou uma mulher boa? Tem coisas que eu não deveria estar passando. Eu quero dizer para você,
que as tempestades que você não provocou são projetos de Deus de sala de aula para formar a nossa fé, forjar o nosso caráter, desendurecer o nosso coração e nos fazer aprender mais da voz dele, dizendo: sou eu. Apenas isso. Sou eu. Vamos ficar em pé? Quero convidar a equipe de adoração que vem aqui à frente. Quero chamar os intercessores que venham aqui para nós orarmos por você. E você hoje quer começar a sua semana de oração? Eu quero pedir a você que quando você vier receber oração junto com os demais irmãos, não esqueça de levar o seu cartãozinho, tá? Esse cartãozinho aqui é uma forma de você acompanhar os seus dias, as suas semanas de oração e campanha. São 7. Então nós vamos chamar agora aqueles que estão na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Você pode vir e receber a oração dos intercessores. E você que vai começar hoje, você não precisa levantar a mão, você só precisa vir à frente com os demais irmãos, pegar esse papelzinho aqui ou no balcão de formações, e a semana que vem voltar para a 2ª semana de campanha de oração em meio às tempestades da vida. Tenha ânimo, tenha ânimo. E enquanto cantamos essa canção, eu queria que você viesse aqui à frente e recebesse oração, e que Deus fortalecesse a sua vida, a sua história. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível.
Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos confiar que as tempestades que não causamos, experimentamos por causa da sua soberana vontade. E Senhor, nos dá firmeza para permanecermos lutando contra os ventos contrários, sabendo que o Senhor virá e dirá mais cedo ou mais tarde ao nosso coração: sou eu, tenho ânimo, não tenha medo. Senhor, tira o medo desse homem. Deus, dá ânimo a essa mulher. Deus, restaura o nosso coração e nos faz ver a tua mão sobre nós, mesmo quando tudo diz que não. O Senhor e a tua voz nos encoraja a prosseguir. Nos encoraja a prosseguir essa noite, Pai. Dá o teu ânimo, dá a tua palavra aos nossos corações, e que nosso coração aprenda de ti, dos milagres do Senhor, e que as tempestades que vivemos sejam um ensinamento para o nosso coração, para termos os nossos ouvidos mais sensíveis à tua vontade e à revelação do seu caráter, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Uma notícia boa é que nossos banheiros já estão prontos, tá bom? Vocês podem usá-los à vontade aí, graças a Deus. Obrigado pela sua compreensão. Vou com Deus, boa semana. A gente se vê semana que vem.